Galera, a gente já passou por boa parte do nosso diagrama. A gente já explicou que futuralidade é a naturalidade com o futuro e que essa naturalidade com o futuro passa pelo pensamento efetual, a capacidade de não precisar prever, mas construir o futuro, passa por uma inversão temporal, onde o futuro fica mais próximo da gente e passa pela pós-categorização, a postura de não usar caixinhas antigas para conceitos novos, senão a gente não está aberto para o futuro de fato. Mas depois de ver tudo isso, fica uma pergunta óbvia. Por que será que as lideranças têm tanta dificuldade de gerir suas empresas nesse formato que a gente apresentou? Por que será que a complexidade, por que será que as incertezas assustam tanto? Lá na Aerolito, a gente acha que a resposta passa por um conceito que está sendo muito pouco falado, porque quando a gente acompanha os especialistas comentando desse momento de pandemia, a gente vê emergir palavras como flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, antifragilidade, empatia, mas nada disso funciona se a gente não tiver segurança psicológica. Porque quando não se cria uma cultura, um ambiente com segurança psicológica, a única coisa que traz segurança é se agarrar no plano. A gente se abraça nesse plano rígido e de longo prazo, e quanto mais rígido e mais de longo prazo, mais segurança a gente tem. Portanto, com a cabeça com o racional, a gente não só consegue entender, mas concordar com todas essas mudanças. Entretanto, com o coração e com o estômago, a gente simplesmente não consegue colocar em prática essa trajetória não linear. É por isso que a gente vê tanta gente usando aquela frase: olha, estou apenas seguindo ordens, olha, veio lá de cima, não fui eu que decidi. Essa pessoa nada mais está expressando uma falta de segurança psicológica no seu ambiente. E sem segurança psicológica, como é que ela vai tomar decisões com autonomia? Sem segurança psicológica, eu não consigo acolher o futuro, porque o futuro é abstrato. Eu me atenho ao presente, ao concreto, ao que eu tô vendo. Como Einstein comentou certa vez, muita gente, infelizmente, só vê o que é e não o que pode ser. Sem segurança psicológica, um profissional cai no vício de colocar novos conceitos em caixinhas antigas, porque essas caixinhas antigas, ele reconhece, ele consegue definir. É nessa caixinha antiga, rígida, inflexível e familiar que ele se sente seguro. Portanto, quando a gente vê esse discurso, olha, em tempos de pandemia, temos que ver profissionais mais adaptáveis, flexíveis, mais resilientes, mais antifrágeis, eu concordo com tudo. Isso até me parece óbvio. O que não me parece tão óbvio é o que garante todas essas características. E o que garante isso é um ambiente com segurança psicológica. E é por isso que no nosso diagrama da futuralidade é esse o conceito que sustenta todos os demais. Então, para encerrar esse insight número 3, a gente decidiu se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Mas quem vai falar disso não sou eu. Quem vai falar disso é a Simone Gasperin. A Simone é sócia da Aerolito e a gestora da empresa. É como se ela fosse a nossa CEO. Obviamente que a gente não chama ela de CEO, mas seria o correspondente a isso. A Simone é uma pessoa brilhante. Uma das coisas que eu mais admiro nela é essa capacidade de orquestrar a segurança psicológica. Eu aprendi muito e aprendo todos os dias com a Simone. Eu, que sou um cara mais enérgico, mais intenso, várias vezes me percebo derrapando em alguns conceitos que ela vai explicar daqui a pouquinho. Mas por que a Simone é a pessoa certa para explicar isso para vocês? Por 3 motivos. Primeiro, porque ela detectou esse tema há bastante tempo e já estuda o assunto há alguns anos. Segundo, porque justamente por ter estudado tanto, ela se inspirou e voltou para a academia para estudar psicologia. E terceiro, porque, como eu já comentei, ela conduz isso com maestria na prática. Simone, agora é contigo. Quebra tudo aí. Oi, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem dentro desse contexto que é difícil para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando do curso e que ele seja realmente útil para gerar reflexões sobre o contexto pós-pandemia. Eu sou a Simone, sou sócia da Aerolito e, como o Thiago já antecipou, estou aqui para falar sobre segurança psicológica. Mais que falar sobre segurança psicológica, eu estou aqui para falar desse conceito dentro do contexto da pandemia. E porque, mais do que nunca, as lideranças precisam promovê-la dentro das organizações. Antes da gente continuar, uma diferenciação importante. Segurança psicológica não é sinônimo de inteligência emocional. Não que esse segundo conceito não seja importante, ele só não é tema aqui dessa nossa conversa. Bom, mas o que de fato significa segurança psicológica? Segurança psicológica é um termo que foi cunhado ainda em 1990 pelo psicólogo William Kem, mas que só ganhou notoriedade nos últimos anos quando veio à luz o brilhante trabalho da Amy Edmondson. A Amy é mestre em psicologia, PhD em comportamento organizacional, professora de gestão e liderança em Harvard e estuda segurança psicológica há mais de 30 anos. A Amy nos diz que segurança psicológica é a crença compartilhada
de membros de uma equipe, de que a equipe é segura para assumir riscos interpessoais. Talvez esse conceito pareça pouco tangível, mas eu vou deixar aqui com vocês um trecho de uma entrevista dela do ano passado, que é tão absurdamente atual, tão compatível com o contexto que a gente está vivendo, que poderia ter sido gravado na semana passada. E nesse trecho, na verdade, ela fala mais claramente sobre o que é segurança psicológica e o que a falta dela provoca nas empresas. I think first, everybody, leader or otherwise, need to recognize a fundamental truth of organizational life, which is you cannot see when someone is holding back, right? You can't tell that someone had an idea in their head they didn't share. Right. You can't tell when someone felt in over their head and didn't ask for help. Right. You can't tell when someone's aware of a failure or a mistake and doesn't share it, right? It's utterly invisible. Yeah. And okay, maybe that doesn't matter so much. It does matter. So the fundamental insight is that that stuff matters enormously in the knowledge era, which is what we're in, right? We're not in the industrial era where much of the nature of the work was individual, observable, Right. and objectively assessed. Right. So the work that most of us do today is collaborative, Yep. subjective, right? And not, you can't tell. You can't tell, as I said, if I'm holding back. You can't tell if I've offered all the ingenuity I have. You've got to create the conditions where that happens. So leaders have a greater than usual responsibility to help create those conditions, and we can talk more about that. But anyone and everyone can help by pointing out like what we're up against and why this matters, and by just being thoughtful, curious, and respectful with each other. Como já deve ter dado para perceber, eu sou uma grande entusiasta do trabalho da Amy. Ela, inclusive, me inspirou a voltar para a universidade, a estudar psicologia. Mas o fato é que o trabalho dela, todo esse trabalho sobre segurança psicológica, por muito tempo ficou restrito ao ambiente acadêmico. E ele só realmente ganhou visibilidade a partir de 2016, quando foi citado num artigo publicado pelo New York Times e escrito pelo Charles Duhigg, que falava sobre o Projeto Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido falar, o Projeto Aristóteles foi um projeto do Google que buscou por vários anos o que de fato fazia times serem bons, serem de alta performance. Essa pesquisa durou vários anos, pesquisou mais de 180 times e teve também uma parte bibliográfica, em que eles buscaram vários artigos, inclusive tem um muito interessante que é do MIT, que fala sobre duas características que são essenciais para bons times: participação igualitária nas conversas e sensibilidade social, que é a capacidade de realmente perceber as pessoas e entender como elas estão se sentindo. Mas, de toda essa pesquisa bibliográfica e de toda a avaliação dos times, o grande padrão que ficou em relação a bons times, o que eles têm de fato, ou tinham de fato em comum, justamente era segurança psicológica. Segurança psicológica é o tema central do livro The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth. Nesse livro, que não tem uma tradução para o português, a gente poderia chamar ele de algo como Organização Sem Medo, estão compilados mais de 30 anos de pesquisa da Amy, justamente acompanhando times. O que é bem interessante é que ela acompanha vários times da área da saúde, também muito pertinente com o nosso momento atual, e ela também faz análise de empresas. Ela levanta uma hipótese muito interessante de a falta de segurança psicológica ter sido o fator que levou a Volkswagen à sua mais profunda crise, quando ela teve que pagar mais de 1 bilhão de euros de multa, justamente por ter fraudado um teste de emissões de poluentes, sem contar os inúmeros prejuízos para a marca. Também tem uma coisa interessante desse livro, de novo falando sobre tangibilização, que ele deixa muito claro o que é e o que não é segurança psicológica. Segurança psicológica não é sobre uma pessoa se sentir segura ou insegura individualmente. Também não é sobre uma pessoa dizer o que ela quiser sem qualquer cuidado, filtro ou respeito. Segurança psicológica é sim sobre ambientes amistosos, respeitosos, onde pessoas diferentes podem compartilhar suas ideias, onde pessoas de diferentes níveis hierárquicos
podem conversar e discutir de forma respeitosa. Então, o que a gente quer dizer com isso é que as empresas que querem, ou as lideranças que querem que as suas empresas perdurem nesse novo presente e no futuro, precisam ser hábeis em permitir a construção de ambientes psicologicamente seguros e não só construir, mas manter ao longo do tempo. Inclusive, é possível mensurar se uma empresa tem segurança psicológica e comparar ao longo do tempo através de 7 perguntas que constam no livro. Se você cometer um erro no seu time, geralmente isso é levado contra você? As pessoas dos times são capazes de trazer problemas e questões difíceis? As pessoas dos times, às vezes, rejeitam os outros por serem diferentes? É seguro arriscar nesse time? É difícil pedir ajuda a outras pessoas de um time? Alguém nessa equipe agiria deliberadamente para prejudicar meus esforços? Minhas habilidades e talentos únicos são valorizados e utilizados no time? Quando a gente fala de segurança psicológica, pessoas desavisadas ou até mal intencionadas podem achar que a gente está falando de uma coisa que não traz resultado, de uma besteira, de mimimi. Pelo contrário, segurança psicológica traz sim muito resultado. E o que as empresas precisam buscar é justamente um local, um cruzamento entre alta entrega, alta qualidade da entrega, alta cobrança inclusive, mas isso só pode acontecer num ambiente de altíssima segurança psicológica. É nesse espaço, é nesse quadrante que vai surgir uma zona de alta aprendizagem e de alta performance. Mas como é que as empresas fazem, como é que as lideranças podem conduzir a empresa para chegar nesse espaço respeitoso de segurança psicológica? Tem um outro ator, o Timothy Clark, que ele escreveu um livro chamado The 4 Stages of Psychological Safety, em que ele justamente mostra uma trilha em que as pessoas podem se guiar para chegar nesse nível de alta segurança psicológica. Ele fala em Inclusion Safety, Learner Safety, Contributor Safety e Challenger Safety. Os 3 primeiros são autoexplicáveis, na verdade, né? A gente precisa de inclusão para ter pessoas muito diversas contribuindo, sendo respeitadas e ouvidas. E aí, nesse ambiente, elas vão poder aprender e contribuir. O grande desafio realmente está no nível 4, que é permitir que as pessoas possam, com respeito, com segurança, questionar o status quo. É aí que a gente vai encontrar a inovação, a resolução de problemas, novas ideias, tudo que é tão importante para as empresas sobreviverem a esse novo presente e chegarem no futuro. Nas palavras do autor, ele trouxe uma frase que eu achei fantástica. O que as empresas precisam buscar é uma baixa fricção social e uma alta fricção intelectual. Ou seja, as relações nas empresas devem ser pautadas no mais absoluto respeito e as decisões precisam ser embasadas em fatos, em dados e em argumentos. No entanto, o que a gente mais vê dentro das empresas, eu digo a gente, porque a Aerolito conduz espaços de aprendizagem corporativos, é justamente poucas vozes dominantes, pouquíssima diversidade, especialmente nas lideranças, poder do crachá, situações recorrentes de assédio. E aí, quando a gente enfrenta um cenário de pandemia onde a incerteza e a pressão crescem, o que acontece é que as pessoas têm reduzidas as suas capacidades analíticas, de resolução de problemas, enfim. O que fica claro, acho que deu para entender ao longo dessa minha mensagem, é que lideranças que sejam hábeis em construir, em permitir a construção e a manutenção de espaços psicologicamente seguros, vão conseguir que as suas empresas passem e se adaptem a esse novo presente e possam construir uma estrutura para o futuro. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem me escrever. Beijos e abraços. Até mais. Cuidado com a pós-categorização. E sempre no ambiente com muito aos tempos de pandemia, a gente da Aerolito sugere a postura da futuralidade. Pensamento efetual, inversão temporal e um cuidado com a pós-categorização. E sempre no ambiente com muita segurança psicológica. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês adotem a futuralidade. Nos vemos no Insight 4. Beijos, abraços, valeu!